Não é que no início do ano todo mundo coloca como meta quitar dívidas acumuladas para não ter nenhum sufoco. Mas para isso é preciso ter planejamento financeiro. Então vamos chamar ao vivo a repórter Juliana Santos, que traz as informações. Juliana, bom dia. Como organizar o pagamento das contas para o início do ano? Oi, Mário, bom dia para você mais uma vez, né? Para quem continua aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Às vezes chega a ser um desafio, né? Início do ano, muitas contas aí. O ano é novo, mas as contas são antigas, são velhas, né? Do ano passado. Fora as contas, né? Que normalmente surgem aí no início do ano, como IPTU, IPVA, material escolar, matrícula de escola, enfim, são muitas contas, muitas dívidas que às vezes atrapalham um pouquinho, por isso que o planejamento é importante. Nós estamos aqui com o Ricardo Galvão, ele é doutor em finanças e vai orientar a gente melhor sobre esse assunto. Ricardo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Queria que o senhor começasse explicando para a gente, né? Contas aí de fim de ano, contas novas do início do ano. O que é que precisa fazer primeiro para se organizar? Primeira coisa é que a gente precisa, assim como no cuidado com a saúde, a gente precisa no cuidado com as finanças de tempo. Então, o primeiro passo é entender que a gente vai consertar definitivamente para 2024. Então, se você chegou agora, início do ano, tem umas contas que você já conhece. Você já sabe que tem IPTU, já sabe que tem IPVA. Você precisa se preparar antes. Então, o grande segredo é a gente olhar para frente, olhar bem à frente e entender que se a gente vai pagar mais cedo ou mais tarde, é muito melhor a gente se preparar antes. E uma coisa também que a gente vê muito importante é a questão da reserva de emergência, né? Nós já temos as contas que conhecemos, mas e aí quando acontece alguma coisa que surge aí uma nova conta e é uma emergência, a gente precisa pagar, é necessário também a organização para isso, não é isso? É absolutamente necessário, né? A gente tem as contas imprevistas, no caso de saúde, alguma coisa assim, e nós temos as contas que são previsíveis. Então, a reserva de emergência é um dinheiro que você deixa lá para quando surgir uma emergência. Então, se você diz, eu preciso comprar um remédio que é caro e eu não achava que ia precisar, a sua reserva de emergência vai ajudar nisso. Se você não tiver, vai parcelar no cartão e no mês seguinte você vai ficar mais apertado, não vai conseguir ter um lazer, não vai conseguir passear e gera até problemas familiares, né? Começa a haver atritos nos relacionamentos quando a gente começa a se deparar com esse tipo de coisa. Inclusive, muitos divórcios acontecem porque o casal não se entende mais diante de tantos problemas. Então, a reserva de emergência ela pode ajudar muito nisso daí. Doutor Ricardo, e como é que a gente começa a fazer um planejamento financeiro, né? O que é que eu preciso fazer ali para começar a me organizar? Pois é, essa é a melhor pergunta, porque as pessoas dizem, se não sobra nada no meu mês, como é que eu vou fazer uma reserva? Então, a primeira coisa, pessoal, é que você tem parcelas. Se quando essas parcelas, essas prestações acabarem, você contrair novas, você nunca vai ter. Então, normalmente você vai comprar um automóvel, você compra o que dá na parcela. Aí você não vai ter mais dinheiro para lazer, você não vai ter mais como fazer uma viagem tranquila, você não vai poder mais escolher o destino, você vai escolher o destino mais barato. E quando chegar o IPVA é mais caro. Então a primeira coisa é, quando você começar a se deparar com o final das suas parcelas, você não contrai novas. Você pode comprar um automóvel, uma motocicleta, você não vai comprar o que dá na parcela, você vai comprar um pouquinho mais barato. Aí você vai ter folga para começar a viver mais confortavelmente e principalmente para quando quiser fazer a reserva, você vai conseguir. Muitas pessoas têm dúvida também com relação ao pagamento à vista ou parcelado de impostos, né, como IPTU, IPVA. Tem como aí considerar que o pagamento parcelado é melhor, que o pagamento à vista é melhor? Aí é uma excelente questão que todo mundo que está nos ouvindo pode estar com o dinheiro e pagar à vista. É melhor pagar à vista, porque no mês seguinte você está mais sossegado. Se chegou no momento, aconteceu um imprevisto ou você não se preparou, você estiver diante disso daí, tem uma dica maravilhosa. A primeira coisa que você vai fazer é, qual é o tamanho do desconto para pagamento à vista? Se você comprar o material escolar do seu filho e em 10 vezes sem juros é o mesmo valor de à vista, você começa por aí. Novamente, isso é só se você estiver naquela situação, não dá para pagar. Professor, não tenho dinheiro.
Aí a primeira coisa você vai olhar isso. IPVA em Pernambuco, 7% de desconto para pagamento à vista. Então, se você consegue 10% em outra coisa, você parcela o IPVA. E, por último, o cartão de crédito, que é 15% ao mês, então é muito, muito mais caro. Então, a dica é, você vai olhar o tamanho do desconto à vista ou se o parcelamento tem juros. E aí você vai escolher parcelar aquilo que tiver menos juros. IPTU é mais barato? Você verifica lá qual o tamanho do desconto. E aí você olha IPVA, IPTU, olha todas as contas e a que tiver o maior desconto, você paga. E aquela que tiver menor desconto para pagamento à vista, você parcela. E como a gente vem aí, né, estamos 2 de janeiro, início do ano, muitas contas ainda do ano passado, às vezes contas de viagens, de gastos de fim de ano, e novas contas surgindo. Para as pessoas que estão endividadas, né, estão aí com dificuldade para organizar as contas, fazer, por exemplo, uma renda extra seria uma opção para melhorar, no caso, a vida financeira dessas pessoas? A renda extra é maravilhoso porque se você utilizar a ferramenta da renda extra e você não jogar isso para gastar o dinheiro no mês, a renda extra vai ser para separar o dinheiro ou para comprar alguma coisa que você queira, para fazer uma viagem, é perfeita. Se você fizer conseguir uma renda extra e você gastar no seu mês tudo que você conseguir, então o problema não é da renda, o problema é com quem está gastando. Então você precisa entender primeiro que se você gasta tudo que vem, você nunca vai sair do canto. Você vai trabalhar 20, 30, 40 anos e vai estar exatamente igual a quem está começando. Então a dica para quem tem uma renda extra é essa. Você vai pegar a renda extra e vai separar, não vai considerar no seu gasto mensal, que a renda extra vai fazer muita diferença. Perfeito. E para quem está nesse ano, começando o ano endividado, a dica para não começar 2024 endividado, qual vai ser? Principal dica é, do meio para o fim do ano, não tem essas prestações grandonas, essas grandes obrigações que a gente tem no início, então você vai começar a separar um pouquinho. Aí você diz, eu não consigo separar, mas em algum momento tuas parcelas vão começar a se acabar, você vai quitar alguma coisa. No momento que você quitar alguma prestação, você contrair outra prestação, você nunca vai sair do canto. Sua vida vai ser sempre com a corda no pescoço. A gente começa a resolver exatamente quando acabarem as prestações e a gente não contrair novas prestações. A gente separa o dinheiro daquela prestação, quando chegar no próximo ano você paga à vista. Aí pagando à vista você vai ter um ano inteiro mais sossegado e assim sua vida começa a ficar bem mais tranquila. É assim preparação financeira. Eu lembro muito da preparação nutricional, a gente passa tempo até ver efeitos no nosso corpo. A preparação física, quando a gente começa a fazer atividade física, demora vários meses até ver resultado, e é a mesma coisa com a questão financeira. Perfeito, muito obrigada pelas orientações, Mário. Nós conversamos aqui com o Ricardo Galvão, doutor em finanças, orientou a gente melhor sobre essa questão, né, das dívidas aí do início do ano, das novas despesas que também surgem, e como ele falou aqui para a gente, é importante o planejamento aí, a organização, até para que, como a gente não pode ver, né, às vezes, inicialmente aí os resultados, mas a gente vai ver a longo prazo, então é importante, né, essa organização financeira para passar o ano aí de uma forma mais tranquila. Mário. É verdade. Valeu, Juliana. Um abraço para o doutor Ricardo. Aí também já começou dando dicas importantes aqui.